João capítulo 4, versículo 43 até o 54. Nos diz assim a palavra de Deus. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judeia para a Galileia. Amém? Senhor, como é bom podermos ouvir a Tua palavra. Que os nossos corações estejam desejosos de ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. É isso que te peço no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós falamos na semana anterior que Jesus ele fez muitos milagres, além dos quais estão registrados aqui na Sagrada Escritura. Os autores bíblicos, inspirados por Deus, registraram 35 milagres realizados por Jesus. No entanto, isso não significa que Jesus só fez isso. Há muitos outros milagres, sinais, prodígios, maravilhas que Jesus fez, mas que não foi registrado como estes e outros que nós veremos posteriormente. A razão é porque Deus, na sua soberania, entendeu que estes que foram escritos eram aqueles que deveriam ficar como testemunho no correr dos tempos, aonde esta palavra chegasse para conhecimento de todos. No entanto, coube a Deus essa seleção, de acordo com a sua vontade, para que nós pudéssemos, ao nos depararmos com cada fato registrados aqui na palavra de Deus, olharmos para o texto, olharmos para a experiência daquelas pessoas e
observarmos a grandiosidade de Deus realizando fatos, prodígios extraordinários que trazem ao nosso conhecimento quem é Deus, o que Ele foi capaz de fazer e o que Ele é capaz de fazer. Isso nos mostra que nós podemos confiar no Senhor independentemente de qualquer situação que venhamos a enfrentar. O primeiro episódio, se é que assim podemos chamar, Jesus transforma a água em vinho, como está escrito aqui no versículo de número 46, que diz que na primeira vez que Jesus esteve em Caná, ele foi a uma festa de casamento e ali ele transformou água em vinho. Desta feita, estando ali em Caná pela segunda vez, Jesus agora vai ser procurado por um pai desesperado, que havia deixado seu filho em Cafarnaum, doente, à beira da morte, e o pai sai à procura de ajuda, tentando salvar o seu filho, ao saber que Jesus se encontrava em Caná, ali na Galileia. E Jesus vai curar esse jovem de uma doença. A Bíblia não diz propriamente qual era a doença, apenas menciona que ele estava com uma febre muito grande em consequência de alguma enfermidade, mas quando aquele jovem é curado por Cristo, automaticamente também a febre, que é um sintoma, havia também deixado, testemunhando de que aquele jovem havia sido completamente curado da sua enfermidade. Então, nessa narrativa que nós lemos, nessa história, nós vamos aprender sobre o poder que Jesus tem sobre as enfermidades, sobre as doenças. Nós vamos aprender que Jesus é capaz de curar as enfermidades, ou melhor, de curar as pessoas que estão doentes por alguma enfermidade. O texto vai nos ensinar isso. Isso trará aos nossos corações uma esperança diante de qualquer circunstância que venhamos a enfrentar, sabendo que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um fato interessante que, dentro destes critérios que Deus adota para selecionar os fatos para ficarem registrados, esse é um ponto que nós precisamos atentar. É que a cura que Jesus vai realizar, ela é uma cura que merece uma atenção. Porque Jesus cura esse rapaz à distância. E isso traz a essa narrativa algo ainda mais maravilhoso para nós estarmos observando. Uma cura que foi realizada à distância. Não era comum que isso acontecesse naquele tempo. Apesar de haver naquele tempo milagreiros, pessoas que supostamente operavam sinais, milagres, curas, mas todos eles precisavam estar presentes no lugar para que as coisas pudessem acontecer. No entanto, Jesus, para quebrar esse entendimento que as pessoas muitas vezes tinham, e para ressaltar a sua divindade, pois o apóstolo João escreve esse livro com o propósito de mostrar que Jesus Cristo era Deus. Aquelas pessoas precisavam saber que Jesus não era apenas um homem que veio e esteve entre eles e estava ali fazendo algumas coisas diferentes de outros, mas para que eles soubessem que Jesus era Deus. E por isso ele vai fazer algo que ninguém fez e nem poderia fazer. Ele vai curar à distância, sem precisar estar presente no local onde o doente estava. Por quê, meus irmãos? Porque ele é Deus. Entende? Jesus, como Deus, ele não precisa, como muitas vezes nós falamos na nossa simplicidade, pelas nossas orações: Senhor, vai lá onde aquela pessoa está, lá no leito, lá deitado, vai lá e cura ele.
Jesus é Deus, para curar ele não precisa ir lá, ele cura de onde ele está, ele é onipresente. Ele é onipresente. E contrariando, inclusive, uma música muito conhecida que a gente tem e escuta, e é bonita. Apenas com ressalva dessa parte, mas o apóstolo, aliás, o profeta Jeremias, usado por Deus, ele vai exatamente testificar dessa verdade que essa narrativa vai nos ensinar. Jeremias no capítulo 23, versículo 23 e 24 diz assim, Deus falando, sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Tem uma música aí muito famosa que diz que Deus é Deus de perto e não de longe. Está errado. Está errado. O Senhor está dizendo, sou eu um Deus apenas de perto e não também um Deus de longe? E no verso 24 ele diz assim, poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor, não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Entende? Deus é Deus de perto e Deus de longe, e Deus de qualquer lugar, porque a sua presença enche os céus, enche a terra, e a qualquer lugar está diante dos seus olhos. E é por isso que para curar esse rapaz, Jesus não precisava ir aonde ele morava, porque ele é Deus de perto e Deus de longe. E é exatamente isso que a gente vai começar a aprender. Se ele é Deus, ele não está limitado como nós estamos. O Senhor não tem limitações. É bom que a gente saiba disso. Às vezes nós estamos falando sobre Deus e parece até que nós estamos achando que Deus é como nós, limitado ao tempo, ao espaço, em poder. Não, Deus é Deus. Ele não está limitado ao tempo, ele não está limitado ao espaço, ele não está limitado em poder, porque ele é Deus. Preciso que a gente entenda isso. E ao retornar da Judeia para a Galileia, Jesus vai para Caná. E aprove a Deus que escolhesse aquele lugar para realizar um segundo milagre para ficar registrado. E ali em Caná da Galileia, esse segundo milagre é completamente diferente do primeiro. O primeiro era um momento de alegria, de celebração. Era uma festa. As pessoas não estavam tristes, as pessoas estavam alegres no casamento. Mas aqui, a tristeza estava tomando conta do coração daquele pai. A angústia estava tomando conta do coração daquele pai. O desespero havia tomado conta do coração daquele pai. A incerteza do que iria acontecer havia tomado conta do coração daquele pai. E exatamente a realização desse milagre que vai exatamente fazer com que todo esse cenário caótico, triste, tenebroso, seja dissipado pelo Senhor nesse milagre. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando sobre este milagre, ele vai dizer o seguinte: Deus muitas vezes usa as aflições da vida, como uma enfermidade, um acidente traumático, uma separação amarga, um luto doloroso, para despertar nos corações a fé genuína. Vou repetir. O pastor disse que muitas vezes Deus vai usar enfermidades graves, acidentes traumáticos, separações amargas, circunstâncias difíceis, para gerar em nossos corações uma fé genuína. É o que nós vamos ver na história desse pai e dessa família.
para que eles pudessem crer no Cristo Salvador, foi necessário que o seu filho adoecesse mortalmente, para Deus realizar na vida desta família algo extraordinário, para que eles pudessem crer no Deus Criador dos céus e da terra. Deus pode usar esse recurso para despertar em nossos corações a fé viva, a fé genuína, para que possamos crer nele para a salvação. Talvez poderíamos dizer, seria melhor nós crermos sem precisar ter que enfrentar circunstâncias tão difíceis que às vezes a vida nos causa. É verdade. Mas não esqueça que você e eu, nós somos pecadores, que os nossos corações são corações de pedra, e que nós não temos o menor desejo por Deus, não ansiamos por Deus, que nós estamos cegos espiritualmente, mortos espiritualmente, e que se Deus não fizer alguma coisa para nos despertar dessa situação, nós não iremos nos voltar para Ele. Não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo algo trágico para podermos crer, não. O que eu estou dizendo é que com algumas pessoas, Deus pode fazer isso. E foi o que aconteceu com a vida deste pai. Uma doença mortal acomete o seu filho, para que esse homem pudesse conhecer Jesus, crer em Jesus, ele e toda a sua casa. O texto é claro quando vai dizer que creu ele e toda a sua família, toda a sua casa. Essa história nos ensina uma grande lição também, é que quanto às ameaças, os terrores que nos causam muitas vezes a possibilidade da morte, nós precisamos nos lembrar de uma coisa: Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ele está acima de toda e qualquer situação. Olhe os versículos 43 ao 46 desse texto. Nós vamos observar que nesses 3 versículos, Jesus vai manifestar o seu poder sobre as doenças, e a sua divindade vai ser conhecida ali em Caná da Galileia. Olha, meus irmãos, nós, quando lemos a Bíblia, às vezes nós não temos a dimensão exata do que aquele fato ele representou, a grandiosidade. Jesus, ele sai da Judeia, percorre alguns dias em direção à Galileia, e isso a Bíblia diz que pela 2ª vez. No caminho entre a Judeia e a Galileia, Jesus terá que passar por Samaria, uma outra região de Israel, e exatamente quando ele passa por Samaria, ele vai a uma cidade chamada Sicá, encontra-se com uma mulher, que nós a denominamos de mulher samaritana, e naquele encontro com aquela mulher, Jesus prega o reino de Deus para ela, anuncia que ele era o Messias, ela crê, e ela prontamente proclama aquela verdade a toda a cidade, e a Bíblia diz que aquela cidade também começa a crer que Jesus é o Salvador. Não sabemos quantas pessoas, se dezenas, se centenas, se milhares de pessoas ali em Sicá, também creram em Cristo. E Jesus continua subindo em direção à Galileia, para chegar a Caná. E ao chegar em Caná da Galileia, o oficial do rei, ele toma conhecimento de que Jesus estava em Caná. Ele morava em Cafarnaum. Cafarnaum ficava mais ou menos
30 quilômetros de distância de Caná. Se fosse hoje, seria fácil, né? De carro, 30 minutos, 40, nós já estaríamos lá. No entanto, não havia carro. E num percurso normal esse trajeto era feito num tempo aproximado de um dia de viagem. Pelas condições da região, se fazia geralmente esse percurso durante um dia. Então imagine que aquele pai sai de Cafarnaum, se dirigindo a Caná, na Galileia, e ele percorre cerca de um dia de distância. Agora imagine a angústia desse pai. Deixa seu filho doente em casa, à beira da morte, e vai à procura de Jesus, que disseram que ele estava em Caná. Consegue chegar em Caná da Galileia e encontrar Jesus. O texto nos diz claramente aqui que ele, chegando naquele lugar, ele consegue encontrar Jesus. E ao encontrar Jesus, ele vai relatar o que estava acontecendo em sua vida. Ou seja, o texto nos mostra que aquele pai tinha uma dificuldade que ele não tinha como resolver. Ele era um homem importante, ele era um homem de condições financeiras, ele era alguém que tinha uma certa influência, porque ele era um oficial do rei. No entanto, nenhuma dessas coisas era suficiente para salvar o seu filho daquela situação. E ao chegar diante de Jesus, ele não chega exigindo que Jesus vá e cure o seu filho. Ele vai pedir. Observe que todas essas condições ou situações que nós observamos no texto são coisas que podem acontecer com qualquer um de nós. Diferentemente da posição que você exerce, da vida que você tem, das condições que você tem, todos nós estamos sujeitos a situações nesta vida como esse pai enfrentou. Pode ser um problema de saúde pequeno, médio ou grave. E no caso desse pai era algo que não tinha o que ele fazer. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E nós vamos ver que há situações muitas vezes que, mesmo diante daquilo que nós temos, possuímos, somos, da influência que possamos ter com A, com B ou com C, nenhuma dessas coisas pode resolver o problema que muitas vezes nós estamos enfrentando. E esse pai experimentou isso na sua própria vida. Ou seja, nós vamos olhar para esse texto e aprender uma grande verdade aqui. É que muitas vezes o que temos não será suficiente para resolver os problemas que nós passamos. Isso significa dizer que nós vamos precisar reconhecer que nós precisamos de Deus. Uma segunda verdade que esse texto, nesses primeiros versículos, me ensina, é que nós poderemos, em algum momento da nossa vida, sermos surpreendidos por algum diagnóstico. Qualquer um. De repente, a enfermidade bate à nossa porta sem avisar, sem pedir para entrar, simplesmente chega em uma hora que nós não aguardávamos e nem sequer estávamos preparados para isso. E aí o que é que nós vamos fazer quando um diagnóstico surpresa chega à nossa vida? Nós vamos precisar entender, meus irmãos, que nós somos como este pai. Seremos tentados ao desespero,
seremos tentados a ficarmos amedrontados, apavorados. Seremos tentados a todas estas coisas tomarem conta de nós diante de algo que nós percebemos que foge ao nosso controle. E aí nós vamos precisar entender e nos lembrar dessa verdade que está nesse texto, que Jesus, Ele tem poder sobre as enfermidades. É fundamental que a gente possa se lembrar nesses momentos, que nós estejamos sendo tentados a sermos tomados por um medo dominador em nossas vidas pelo desespero, e que Jesus tem poder e está acima de qualquer enfermidade. Isso nos ajudará a mantermos uma certa tranquilidade diante dessas situações. Entendemos que todos nós estamos sujeitos a essas coisas, mas também nos lembrarmos que, se porventura enfrentarmos coisas desse tipo, a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sei que seremos tentados a agirmos de outra forma, mas é necessário que nós nos lembremos do que diz a palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa dizer, se Ele curou a vida desse rapaz, Ele é o mesmo capaz de curar a enfermidade de qualquer um de nós, ou qualquer um dos nossos que porventura estejam passando por algo desse tipo. Os versículos 47 a 50, nós vamos observar no diálogo desse pai com Jesus, um comportamento de alguém que reconhece a sua insuficiência e incapacidade diante do seu problema. E muitas vezes nós vamos nos sentir assim, incapazes, impotentes diante de algumas situações. O verso 47 a 50 vai narrar o diálogo desse pai com Jesus, quando diz no verso 47, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele, pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Ele pediu que Jesus fosse curar o seu filho que estava morrendo. Apesar dele ser um oficial do rei, ele não chegou lá exigindo, dando ordens. Ele chega lá humilhado, diante daquele que ele reconhecia que poderia lhe ajudar. Ele pede, ele suplica a sua ajuda para que ele pudesse lhe socorrer. As necessidades humanas, às vezes, meus irmãos, são utilizadas por Deus em sua soberania para atrair o homem para a sua maior necessidade, que é a salvação. Como disse lá no início, às vezes Deus vai usar situações para nos atrair a nossa maior necessidade, que é a salvação em Cristo. Para que esse pai e toda a sua casa chegasse à salvação em Cristo, foi necessário que uma situação desconfortante fosse usada por Deus para que eles pudessem crer que Jesus Cristo é o Salvador. Talvez seja a sua experiência, talvez seja a experiência de alguém que está aqui, ou de algumas pessoas que estão aqui, que em meio a situações trágicas, traumáticas, dolorosas, foi o meio que Deus usou para atrair você a Ele. Talvez seja a sua experiência. E talvez seja a experiência que muitos terão para se chegar à salvação em Cristo Jesus.
Mas independentemente disso, o que importa é o final, o resultado de tudo isso. É que Deus está agindo em meio a todas as coisas, no cumprimento do seu propósito, que é gerar em nós uma fé verdadeira, salvífica e nos levar à salvação. Lembre-se do que disse Paulo aos Romanos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto da versão NVI que traduz no texto da seguinte maneira: Deus age em meio a todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Deus age em todas as coisas. Amém? Deus está agindo. Um grande homem de Deus na história da igreja, John Charles Riley, disse o seguinte a respeito desse pai aflito, buscando socorro em Jesus para a cura de seu filho. Charles Riley vai trazer algumas lições que ele observou na vida deste homem, que é importante para nós. Ele vai dizer que posição social não é segurança contra as tragédias da vida. Você sabia disso? Posição social não é segurança contra as tragédias da vida. Você pode ter pouco dinheiro e você pode ter muito dinheiro. Como diz o sábio no livro de Eclesiastes. Todos estão sujeitos às mesmas coisas. O que acontece com um, acontece com o outro. Não é problema apenas de uns e não de outros. Posição social não é segurança diante das situações da vida. Nós temos um exemplo de um pai influente, cheio de recursos, que enfrentou um problema desse tipo. Segunda lição que ele consegue destacar é: o rico tem aflições da mesma forma que o pobre. O rico tem aflições da mesma forma que o pobre. Às vezes a gente diz assim: eu queria ter muito dinheiro. Sim, se Deus permitir, amém. Mas o dinheiro não pode lhe salvar de todas as mazelas da vida. O dinheiro não pode impedir que todas as situações da vida possam lhe atingir, não pode. Isso é perigoso quando nós pensamos assim, porque nós começamos a construir a ideia de que o dinheiro ele é uma espécie de Deus na nossa vida e que nos salvará de qualquer coisa. E não é verdade. Nós precisamos entender que Deus só existe um e que nós precisamos crer e confiar de que o Senhor é o único que pode nos salvar de qualquer mazela dessa vida. A terceira verdade que John Charles Riley consegue identificar nesse texto é que o dinheiro desse homem não foi suficiente para afastar a doença de sua casa, nem a aflição do seu coração. Pode ter certeza que ele daria todos os recursos que tinha, se fosse possível, para salvar o seu filho, mas não era suficiente. Talvez ele até tentou, é possível, que ele tenha feito várias tentativas com médicos, com remédios, com tratamentos, mas não houve êxito. Em quarto lugar, as aflições e a morte vêm para os jovens, assim como para os velhos também. Serve para você, jovem. Muitas vezes nós olhamos para a vida, né? Está lá o velhinho, 70, 80, 90. E nós já começamos a imaginar isso daí, qualquer hora vai. Mas quanto à vida, e quanto aos planos de Deus, seus propósitos, muitas vezes as coisas não seguirão como nós imaginamos. E às vezes aquele jovem vigoroso, cheio de vida, de energia, de planos, poderá ir e o velhinho ficar. Ou até mesmo poderá ser acometido de uma enfermidade, enquanto um velhinho, que imaginávamos que ele poderia ter ido já, durar muito mais tempo e mais saudável do que um jovem. Não confie na sua juventude nem no seu vigor. Cuidado,
Cuidado, porque o que acontece com o mais velho, acontece também com o jovem. A força e o vigor da juventude não são garantias contra os tempos turbulentos. Ficou claro? O jovem adoeceu a ponto de morrer. E aquele pai vai suplicar a Jesus pela salvação, pela cura do seu filho. No verso 47, ele implora, ele diz: Senhor, o meu filho está à beira da morte. E ele diz: meu filho está morrendo. No verso 48, o pai expõe a Cristo o problema que ele enfrentava. Sabe o que nós podemos aprender aqui? Se nós temos um problema, a melhor coisa que nós devemos fazer é apresentar o nosso problema para Cristo. É apresentar o problema para Cristo. E foi isso que o pai fez. Ele levou o seu problema para Cristo. E ele disse: o meu filho está à beira da morte. E Jesus disse: mas vocês são incrédulos. Vocês são incrédulos. Se vocês não virem alguma coisa acontecer, algum sinal, vocês não creem. Jesus estava testando a fé daquele pai. E às vezes Deus nos testa. Às vezes Deus nos prova. Não porque Deus quer ver se nós somos fiéis a Ele, porque Deus já sabe, mas para nós reconhecermos a nossa situação, a nossa condição. E Jesus fala dessa maneira, provando aquele pai, para que ele mesmo pudesse demonstrar a sua fé ou a sua incredulidade. E aí aquele pai vai dizer para Jesus o seguinte, no verso de número 49. Ele diz assim: Senhor, venha antes que o meu filho morra. E isso ele diz pela segunda vez. Mesmo Jesus tendo dito que as pessoas daquele lugar eram incrédulas, ele diz: Senhor, eu só peço que o Senhor venha comigo para curar o meu filho. Ele não desistiu. Ele não baixou a cabeça, ele não desanimou. Ele foi perseverante no propósito de estar ali diante do Senhor, em clamar a Ele pela sua ajuda. Ele foi perseverante. Ele continuou buscando a ajuda de Jesus quando foi provado. Ele poderia olhar para si, realmente, nós somos incrédulos, mas não, ele disse: Senhor, eu só te peço uma coisa, vem comigo. E Jesus vai dizer para aquele homem algo que ele não esperava, mas que era a resposta que Jesus tinha preparado para ele. No versículo de número 50, nós encontramos a resposta de Jesus. Na verdade, se trata de uma promessa que Jesus faz para aquele pai naquele momento. A resposta de Jesus para o pai não é: eu vou com você, vamos. Porque era uma viagem de aproximadamente um dia. E simplesmente Jesus vai dizer para aquele pai: vá, o seu filho vai viver. Vá, o seu filho vai viver. E aquele homem, ao escutar aquela palavra, o texto diz: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele creu. Ele não ficou pensando: mas o senhor não vai ter que ir comigo, não? Não, simplesmente ele creu no que Jesus falou. Ele creu na palavra de Jesus. Ele creu que Jesus tinha autoridade simplesmente para dizer: o seu filho vai viver, e ele viveria. E foi isso que aconteceu. Agora, imagine aquela caminhada novamente. Ô irmãos, nós sabemos muitas vezes, quando passamos por algo parecido, o quanto é angustiante quando alguém da nossa família está doente e nós estamos distantes e precisamos
nos deslocar de um local para outro, até mesmo para visitar e ver aquela pessoa. Porque o nosso coração fica pensando muitas coisas, e ele só vai se tranquilizar ou até mesmo ser tomado por um temor muito maior quando nós estivermos diante para ver a situação real daquela pessoa. Mas o trajeto até lá é angustiante. Ficamos temerosos do que possa acontecer em meio a esse percurso. Mas aquele pai sai crendo na palavra que Jesus disse: vá, o seu filho vai viver. E quando ele estava a caminho, o texto diz que ele vai ser encontrado pelos seus servos. Mas algumas coisas eu preciso dizer antes aqui para nós. É que quando nós olhamos para esse diálogo desse pai com Jesus, nós aprendemos algo importante, é que a oração, sabe a oração? Que nós não somos tão afeituados, não temos tanto desejo de fazer, que não somos tanto afeitos à oração. A oração é um recurso do céu para nós enfrentarmos os problemas da vida. Sabe a oração que a gente não gosta de orar? Sabe a oração que a gente não tem tempo para orar? Sabe a oração que a gente não é muito fã? É um recurso do céu para enfrentarmos os problemas da vida. Isso fica claro nesse diálogo de Jesus com esse homem, porque a oração é um diálogo entre nós e Deus. Então saiba disso, a oração é um recurso do céu para nós enfrentarmos os problemas da vida. Olhe para a oração de uma outra maneira, como sendo esse recurso que Deus colocou às nossas mãos diante das situações que nós enfrentamos. Uma outra coisa que o texto nos ensina nesses versículos é que nós não devemos desanimar, assim como esse pai não desanimou, e continuar pedindo a Deus, sendo perseverantes e confiando no Senhor. A lição que fica aqui é: não desanime, continue, persevere em oração, confie no Senhor. Não é isso que a palavra de Deus nos diz no Salmo 40? Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós recitamos, mas nós não meditamos nas palavras do salmista, no que isso significa. Porque esse esperar pacientemente pode representar um tempo de médio, de longo prazo, e que vai exigir de nós uma perseverança e uma confiança em Deus na nossa vida. Por isso, não desanime, seja perseverante, faça como esse pai, e continue confiando no Senhor, creia na palavra de Jesus. Lembre-se que Jesus disse para aquele homem: vá, pode ir, o seu filho vai viver. Creia na palavra de Jesus. E outra coisa, nós não devemos questionar a maneira de Deus agir. Porque aquele pai poderia questionar, mas ele não questionou. Que às vezes nós idealizamos como é que Deus tem que fazer. Olha, Senhor, sabe o meu parente que está doente, assim, assim. Ou tu sabe esse problema? Faz assim, faz desse jeito, dessa maneira. Só que às vezes Deus tem um outro plano. E o que nós precisamos é procurar aceitar a vontade de Deus e apenas confiar nele. E não questionar a maneira como ele está agindo. Porque às vezes a maneira como Deus vai fazer é diferente da maneira como nós idealizamos em nossa mente. E aquele pai não questionou, simplesmente ele foi em obediência à palavra do Senhor. Nos versos 51 a 54, nós vamos ver o poder de Deus sendo manifestado naquele lugar, na vida daquele jovem,
e daquela família. Veja que o versículo de número 51 ao 53 vai dizer assim, o 51, quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele. Olha, quando os servos presenciaram a cura do rapaz, eles foram imediatamente à procura do seu senhor para contar o que havia acontecido. E aí vem esses dois cortejos, ou essas duas, os servos e o seu senhor caminhando, e eles se encontram. E quando eles se encontram, talvez o coração daquele pai, ao ver os seus servos vindo, possa ter sido tentado a imaginar algo diferente. Quando ele viu os servos se aproximando, talvez ele foi tentado a pensar, meu filho morreu. Mas quando os servos vêm, eles não vêm tristes, com o semblante caído. Eles vêm ansiosos para dar uma notícia e diz, olha, o teu filho, ele está vivo. A febre o deixou. E aí o pai diz, mas me diga uma coisa, vocês sabem dizer que horas foi que ele ficou melhor? E aí os servos dizem, olha, ontem, 1h da tarde. E aí aquele homem diz, que foi exatamente aquela mesma hora, que Jesus disse, vá, o teu filho vai viver. E aí ele conta para os seus servos o que aconteceu, e vão para casa em Cafarnaum, para o pai encontrar o filho sã, e contar à sua família o que havia acontecido em Caná da Galileia, as palavras de Jesus, o que Jesus disse para ele. E quando ele conta para a sua família, a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 53, o texto diz assim, com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Ele e toda a sua casa creram. Meus irmãos, nós não sabemos quantas pessoas eram, mas além do homem, sua esposa, seu filho ou seus filhos, os seus empregados também. Provavelmente aquele homem tinha várias pessoas na sua casa, porque ele era um homem importante. E todos na sua casa creram em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Ele e toda a sua casa creram. Bendita enfermidade, bendita doença que levou toda aquela casa à salvação em Cristo. Talvez isso pareça algo contraditório, mas é aquilo que eu afirmei no início. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para nos atrair à fé salvadora e à salvação em Cristo. E quando isso acontece, fique tranquilo. No final, tudo concorrerá para a glória de Deus. O texto termina exatamente com essas palavras. E no versículo de número 54 diz, e foi esse o segundo sinal que Jesus realizou depois de ter ido da Judéia para a Galileia. O que nós aprendemos aqui ainda para concluirmos essa mensagem? Primeira coisa, meus irmãos, é que nós precisamos fazer tudo aquilo que Jesus nos ordena sem questionar. Fazer tudo aquilo que Jesus nos ordena sem questionar. Porque Deus poderá usar de misericórdia sobre nossas vidas. Ele disse para Paulo, no momento crucial na vida de Paulo, ele disse assim, olha Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza, é na dificuldade, é na tragédia, na luta, nos problemas,
que nós experimentamos e testemunhamos o poder de Deus na nossa vida. Então, se você não quer testemunhar o poder de Deus na sua vida, ou se você não quer um milagre na sua vida, que nada que seja o percurso natural das coisas aconteça. Mas se você tiver o privilégio de experimentar a manifestação do poder de Deus, milagres em sua vida, você terá que experimentar situações adversas na sua vida. Independentemente do que esteja acontecendo, creia que Jesus é Deus e para Ele nada é impossível. Creia. Deus pode fazer um milagre em sua vida. Eu quero dizer aqui a todos nessa noite, Deus pode realizar um milagre ainda em nossas vidas. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele pode. Saiba que Ele é Deus de perto e também de longe. Ele é Deus de perto e também de longe. Não importa onde estejam os nossos, Deus está lá também. O Senhor é Deus de perto e Deus de longe. O Senhor é Deus de qualquer lugar. Ele é Deus em qualquer lugar. Ele é Deus até no inferno. Irmãos, porque o inferno está diante de Deus também. Todas as coisas, tudo que existe, estão diante dele. Não há nada que esteja fora do seu alcance, do seu poder. Creia em Cristo, não como um operador de milagres apenas, mas creia nele como seu Salvador. Se estivermos com algum problema, amém. Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode nos libertar, Ele pode fazer maravilhas em nossa vida. Mas saiba de uma coisa, a maior necessidade que temos é de salvação. A pior mazela que existe na vida do ser humano se chama a condenação do pecado. E o único remédio para isso se chama Jesus Cristo. Se você crer, você será salvo. Esse homem e toda a sua casa creu. E a Bíblia diz que toda a sua casa foi salva. Quem crê sossega o coração. Quem crê volta em paz para casa. Quem crê toma posse da vitória que vem por Cristo Jesus nosso Senhor. Aquele homem creu e ele voltou para casa de posse da sua vitória, porque ele escutou Jesus disse: vá, o seu filho vive, o seu filho vive, o seu filho vive, o seu filho vive. Amém? Deus é Deus sobre todas as coisas.